Pessoal, voltando aqui para a gente poder estudar mais um pouco sobre Kelsen. Se Kelsen está preocupado com uma teoria pura do direito, ele tem que encontrar validade jurídica para as normas jurídicas, como se atribuir validade às normas jurídicas. Ele não pode buscar nenhum fundamento no direito natural, que ele entende ser absolutamente uma questão superada, é um discurso que sequer faz sentido. Direito é direito positivo. Ele não pode buscar também nenhum fundamento na justiça para a validade das normas, porque aqui entra aquilo que é o relativismo filosófico de Kelsen. Kelsen entende que, como a concepção de justiça ela é muito variável de indivíduo para indivíduo, não tem como nós trabalharmos um aspecto objetivo no direito, que é necessário, já que esse conceito, justiça, é absolutamente variável e relativo a cada uma das pessoas. Mesmo vai valer para a questão moral. Não tem como trazer para o direito moral, para fundamentar o direito, porque a moral também é é uma é um dever ser muito, é um código, não é um código, uma orientação para o agir muito variável de indivíduo para indivíduo. Não serve para o direito, que o direito não pode ficar preso, submetido a questões que vão variar tanto dessa forma. Então ele tem que encontrar dentro do direito uma validação específica, que seja jurídica e não meta-jurídica. Bom, para chegar nisso, antes de falar desse ponto, de como validar o direito, o Kelsen tem uma contribuição muito grande para o controle de constitucionalidade, eu já falei até, e ele cria, por exemplo, uma ideia de um sistema escalonado do direito. Aqui, se vocês acompanharam o slide, tem a base da pirâmide, tem os atos de execução. Por exemplo, uma sentença que determinou que se prendesse o Bruno, aquele que foi jogador de futebol, porque ele teria sido responsável pelo homicídio da Elisa Samúdio, acho que é Samúdio mesmo o nome da moça, né? Bem, então o ato de execução seria cumprimento da pena, fazer com que o Bruno ficasse preso, que ele fosse preso. Bem, então aqui a pena que é a aplicação dessa punição, que é a prisão do Bruno, é um ato de execução. Esse ato de execução, ele se deveu a uma sentença, que foi a sentença criminal que determinou que ele era culpado, e por causa disso que é o tribunal do júri que decide, casos de crime contra a vida, e aí nesse caso a sentença estabeleceu qual seria a pena, o tempo de prisão, etc. A sentença, por sua vez, está autorizada, vamos fazer um escalonamento assim da pirâmide normativa de Kelsen, pelo Código Penal, pelo Código de Processo Penal. Então haverá o procedimento de como apurar aí a verdade, se há uma responsabilidade ou não, e também o aspecto material do direito penal, que é a tipificação do crime, a pena para o crime cometido, etc. Bem, então se eu tenho o Código Penal, o Código de Processo Penal, esse Código Penal, o Código de Processo Penal, eles estão, por sua vez, autorizados pela Constituição. A Constituição que vai estar nesse vértice da pirâmide. Então eu tenho a Constituição, que autoriza o Código Penal, que autoriza o Código de Processo Penal, que por sua vez autoriza a prolação da sentença, e essa sentença autoriza a execução de uma pena. Bem, o que Kelsen está dizendo com isso? Que uma norma inferior é autorizada por uma norma superior, que é autorizada por uma norma superior, que é autorizada pela Constituição. É isso que vai fazer com que Kelsen chegue à necessidade de pensar qual o fundamento de validade do direito, que não pode ser a Constituição,
porque senão a Constituição vai ter que encontrar também um fundamento para a sua validade. E é aí que surge a questão da norma fundamental. A norma fundamental, que é um procedimento hipotético, pensado, lógico, que tem por finalidade interromper esse processo que iria até o infinito. Então, essa é uma questão que os kelsenianos vão desenvolver muitas teorias para explicar isso, mas sintetizando pelo tempo que nós temos, podemos pensar o seguinte: a norma fundamental diz assim, que é uma norma pensada, não é positivada. Cumpra a Constituição, respeite a Constituição. A questão que talvez vocês possam pensar é: quem é que criou a norma fundamental? Bom, apesar disso não estar escrito, isso vai ser, na verdade, vai ser colocado, por exemplo, pelos estudiosos de Kelsen como um procedimento lógico, hipotético, e aí não vão pensar muito quem é que criou a norma fundamental, etc. Mas eu já conversei com um especialista em Kelsen e eu falei para ele assim: só isso aí para a gente não ficar no mundo das elacubrações, é, e ficar, não cair na metafísica, a gente só pode dizer que a norma fundamental é pensada pelo cientista do direito. Ou seja, Kelsen postulou essa ideia da norma fundamental para encerrar esse processo de validação que iria até o infinito. Então, a norma fundamental é uma norma pensada. Bem, próximo vídeo eu continuo falando de Kelsen, para a gente poder falar da Constituição, e aí a gente encerra essa parte.